Bom, vamos dar prosseguimento aqui. E o que eu quero fazer nessa aula são esses detalhes que tem dos dois lados, esse aqui em cima, e um detalhe que fica bem aqui, mas ele é mais visível quando a gente vê o Game Boy de cima. Se a gente imaginar o Game Boy de cima, vamos dizer que ele é assim, um retângulo. Só que o cartucho vai vir nessa área. Então se a gente der um zoom, a gente tem uma volta aqui. Essa parte em específico. Então vou modelar isso também. Esse aqui e esse aqui são bem simples de fazer. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso e eu vou usar a ferramenta de Boolean nessa área. Não vou me preocupar por enquanto a respeito dos parafusos, eu só vou modelar o lugar que vai receber esses parafusos, mas não vou criar nessa aula ainda. Bom, então vamos lá. Começando com as partes mais fáceis, vou então isolar esse objeto, devolver aqui a minha referência e também aquela outra versão da referência que está aqui atrás. Vou colocar essa um pouco para lá, só para não atrapalhar. E modo de transparência, deixa eu alinhar aqui. Bom, e aqui vai ser bem simples. Vou colocar a visão para cima e vou temporariamente esconder essa face. Posso desligar também o subdivisor só para ficar mais fácil de entender no vídeo. Vou adicionar um loop aqui. Eu escondi essa face justamente para o loop não seguir nessa região e eu não precisar excluir depois. Vou voltar aquela face com Alt H. E essa linha azul, agora eu quero que ela venha para cá. Então só vou adicionar o bevel. Então do jeito que está aqui eu vou selecionar essas faces e vou fazer um inset. E essas faces eu vou jogar para dentro no Y. Vai criar essa monstruosidade aqui que eu vou resolver aos poucos. Primeiro eu vou pegar esses edges, mandá-los no X, e eles vão encostar com o mirror, e aí eu posso selecionar tudo e fazer o merge. Ah, nem precisou porque já tem um auto merge aqui do mirror. Perfeito, então essas faces eu vou excluir. Agora vamos para a parte de cima. Então eu tenho esses dois edges aqui que eu não preciso mais, posso excluir. E esse aqui também. Então esse conjunto todo de faces, se eu colocar minha câmera de cima, eu quero levá-las até que batam com esses vértices. Então vou levar no Y até que elas se alinhem dessa maneira. E essa parte aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que no X, até alinhar com essa. Posso usar de novo o Vertex Snapping que eu habilitei no último vídeo. Bom, então eu fiz esses alinhamentos para que eu possa fazer o merge. Então esse aqui vai mergear com esse com esse, e esse aqui que é o limite do espelho, posso excluir e mergear. Então eu fiz essa indentação aqui e falta apenas resolver os problemas de sombreamento. Eu perdi o bevel aqui, então vou adicionar novamente. Aqui eu não preciso. E esse N-gon eu vou resolver da seguinte maneira. Vou usar a faca, fazer um corte aqui e fechá-lo aqui. E aí essa ponta eu junto formando 3 polígonos de 4 lados. E aí eu tenho esse zigue-zague perfeito. Se eu ligar o meu subdivisor novamente, eu tenho isso aqui. E aí esse loop pode controlar como eu quero esse detalhe. Ou eu posso também selecionar tudo isso daqui e adicionar um peso. Eu também teria que adicionar nessa ponta. Também vou adicionar nesse aqui para deixar esse ângulo reto. E lá dentro da parte do cartucho, também vou adicionar nesse canto. E aí eu tenho esse canto bem marcado agora. Então ficou assim o meu objeto. Essa parte que está na diagonal, nem sei se ela deveria ser assim. Não tem uma imagem interna dessa área do cartucho. Mas se eu quiser que ela fique reta, é só
alinhar com as anteriores. E aí eu não vou precisar de bevel nessa área. Mas por via das dúvidas eu vou deixar como estava antes. Acho que adiciona um pouco mais de detalhes no modelo. Bom, então feito isso, está concluída essa parte de cima, que é bem simples. Vamos então para a parte mais complexa, que é essa daqui. Então aqui eu vou fazer um pouco diferente. Como eu comentei, eu vou usar a ferramenta de Boolean. E para isso eu vou usar o plugin, ou melhor, a extensão chamada BoolTool, que eu já tenho instalado, inclusive tem um update para fazer, mas não vou fazer agora no meio do vídeo para não dar nenhum problema. Então com a extensão habilitada, eu tenho acesso a esse menu no Ctrl Shift B. Mas antes de usá-lo, eu tenho que criar o objeto que vai cortar esse objeto. Então vou usar o Shift A, Mesh, e nesse caso eu vou usar um cilindro. Esse cilindro, eu quero 8 vértices. Eu escolhi 8 porque eu quero que ele produza uma geometria simples. Então esse cilindro que eu criei, ele vai cortar a superfície desse mesh. Vai ficar mais claro quando eu usar o atalho. Então antes disso eu vou moldar esse cilindro para que ele fique mais ou menos no shape dessa região aqui. Se você reparar, o shape é bem simples. É meio que um círculo aqui e depois isso fica reto, formando dois ângulos de 90 graus. Super simples. Então o cilindro ele vai me ajudar nisso. Só que ele não pode ficar nessa orientação. Então eu vou rotacionar no X, 90 graus, e vou entrar no modo de edição. Então eu vou selecionar esses 3 conjuntos de vértices. Lembrando que eu também estou selecionando lá atrás. E aí eu vou escalar no S, no X, 0, e eles vão ficar retos. E aí eu vou escalar até que eles fiquem retos. Esse edge no meio eu não preciso mais. Então eu vou dissolver. E agora eu vou simplesmente alinhar essa face para que ela fique reta aqui se comparado com o resto dos outros vértices. Eu posso de novo selecionar os vértices e usar o G para fazer o grab, o Z para travar no Z e o snapping para usar esse vértice como orientação. E aqui a mesma coisa. Então meu cilindro ficou desse jeito. Esse N-gon que ficou aqui não importa pra gente. A única coisa que eu vou fazer é deixá-lo reto também. Provavelmente eu fiz algum movimento que não era o correto e ele acabou ficando torto. Mas espero que você tenha pegado a ideia, que é justamente transformar o cilindro nisso aqui. Vou também ajustar essa face. E bom, agora eu tenho esses dois objetos. Então como eu falei, esse corta esse. Então vou selecionar primeiro esse, depois esse. E aí vou usar o Ctrl Shift B, que é um atalho que novamente só está disponível para quem instalou aquela extensão, que é gratuita, você vai encontrar lá gratuitamente aí no Blender, e eu vou escolher diferença. Tem duas opções de diferença aqui. Essa de baixo, ela vai criar o mesmo setup que a de cima, só que a de cima já vai aplicar. E eu quero que essa operação não seja concluída ainda. Então eu vou escolher a de baixo. E aí algumas coisas vão acontecer. Como por exemplo, um cubo vai ficar em volta do cilindro, vai aparecer uns objetos novos aqui no Collections. E o mais importante, quando eu movo esse objeto, você vai ver que dependendo da posição dele, ele abre um buraco no mesh original. E é justamente o que eu queria. Vou alinhar com a minha referência, entrar no modo de transparência. Dá pra ver que ele está bem grande. Então eu vou encolher, mais ou menos no tamanho que está aqui. Alinhá-lo no Y. Vou trazer um pouco no X também. Porque se a gente reparar, aqui nas referências, por exemplo, ele corta um pouco essa área arredondada mesmo. Nessa imagem aqui dá para ver um pouco melhor ainda. Então ele acaba cortando essa parte arredondada e consequentemente a gente tem um edge mais marcado por conta desse detalhe aqui. Como eu desliguei a subdivisão,
eu posso ligar de novo para ver melhor esse resultado. Então, conforme eu vou mexendo, ele vai me mostrando uma pré-visualização do resultado. Eu vou rotacionar isso aqui um pouco e aparentemente é esse aqui que eu preciso. Vou tirar os overlays para dar uma olhada. Parece que é isso mesmo, só que ainda está um pouco grande. Então vou colocar os overlays novamente, colher mais um pouco, deixa eu olhar a referência. Então eu vou seguir dessa maneira. Isso aqui ainda não está aplicado no meu mesh, então eu preciso aplicar. Para aplicar eu vou selecionar o objeto maior, que é o que recebeu a operação de bevel, e você vai ver que ele tem um modificador aqui, chamado boolean. E aí eu vou aplicar. Vai ficar bem feio assim mesmo, porque a gente tem um mesh que está sendo subdividido, e quando eu tenho um mesh que é subdividido após a aplicação do boolean, ele vai ter loops bem esquisitos. Se eu desligar a subdivisão e voltar para o modo de edição, você vai ver que ele vai produzir algumas coisas, como por exemplo, vértices desconectados, triângulos, n-gons. Então ele produz uma série de defeitos que, quando subdivididos, provocam esse problema. Então agora que eu já apliquei o boolean, eu vou corrigir esses loops e a subdivisão vai estar certinho. Por enquanto eu vou desligar a subdivisão e excluir isso daqui, já que a gente já aplicou. Também vou excluir a coleção e vou trabalhar com objetos sem a subdivisão. Bom, aqui parece complicado, mas não é. Primeiro de tudo, isso aqui está bem simples de resolver. É só juntar. Então posso juntar desse jeito, usando a tecla G duas vezes para fazer o slide, ou selecionar os dois. Nesse caso eu selecionei esse por último, e aí tecla M e Merge at Last. Aqui é a mesma coisa. Vou selecionar esse, depois esse, Merge at Last. Agora nessa parte eu vou criar um loop aqui, e aí eu posso continuar nessa região. Mesma coisa em cima, e aqui eu também posso continuar um loop. Só que antes de continuar, eu esqueci de comentar uma coisa, que eu queria tirar um pouco essa parte que está muito pontuda aqui. Vou voltar tudo, ou melhor, só o fundo 02, que é a tampa, desligar a subdivisão dela também, e selecionar os dois, só para que a mesma operação ocorra nos dois. Vou selecionar os dois loops, tanto do objeto da tampa quanto o objeto do corpo, Ctrl B, e aí eu faço um bevel de um segmento só para tirar um pouco dessa área pontuda. E aí na subdivisão vai ficar mais arredondado. Tá, isso aqui pode ir embora. E agora sim, eu vou adicionar o loop tanto aqui quanto aqui, para poder juntar com a tecla J. Já resolvi essa parte. Vamos para o resto. Aqui também está bem simples, eu vou adicionar um loop nessa área, e aí eu posso juntar. Essa ponta pode vir para cá, e essa para cá. Vou ligar a subdivisão, e a borda aqui ficou um pouco melhor. Vou usar a tecla W e Shade Smooth para dar uma suavizada. E agora, nessa região, eu posso vir aqui e adicionar o bevel. Tenho esse resultado aqui, que ainda não é o ideal, mas já está ficando mais próximo do que a gente quer. Se a gente olhar daqui, tá desse jeito. Bom, dentro nós temos um n-gon também. Então vou excluir essa face, vai ficar esse buraco, e eu posso usar o extrude para fazer um loop pequeno aqui dentro. Vou tirar a subdivisão para ficar mais fácil. Então fiz essa marcação, depois eu puxo mais um loop, e aí eu posso fechar. Vou fechar desse jeito. Então eu tenho 3 faces aqui, cada um com 4 vértices. Esse edge não precisa do bevel, então vou tirar. Esse aqui também não,
ficou desse jeito. Vou ligar novamente a subdivisão e para resolver esse canto que está arredondado, eu vou adicionar um loop no meio, trazer ele para cá e aqui em cima também. Só que esse de cima eu não quero que ele continue também. Então, de novo, eu vou esconder essa face, adicionar o loop, e aqui eu vou usar o Alt H para trazer aquela face. E feito isso, eu tenho essa área concluída. Só tem um pequeno defeitinho nessa parte de cima. Fica mais visível se eu olhar desse ângulo. Então tem esse desenho aqui, que está diferente da parte de baixo. Eu preciso que a parte de cima fique igual à parte de baixo. Então, como eu vou fazer aqui? Bom, na verdade, o que eu preciso fazer é resolver esse N-gon. Eu tenho uma face com 5 vértices. Eu posso resolver simplesmente adicionando um loop aqui, e aí eu posso juntar. Então esse aqui foi o meu resultado. E aí nessa área eu vou vir com o parafuso depois. Por enquanto vamos voltar lá para cima e falta aquela parte desse parafuso, que é super simples também. Eu vou adicionar um loop que passa bem no meio de onde fica o parafuso. Ele vai ficar aqui. Depois disso eu vou usar o bevel. Vou expandir um bevel e vou usar o scroll do mouse para colocar um lá no meio novamente. Agora eu quero que esse vértice fique exatamente no meio desse parafuso. Como eu já adicionei aquele loop que continua aqui, eu já tenho um loop para trabalhar. Vou pegar esses dois edges, trazer para cá, selecionar o vértice, Shift Ctrl B, e eu começo a fazer um bevel, só que é um bevel de vértice, não é um bevel no loop. Ele vai criar essa estrela mesmo, e eu vou expandi-la mais ou menos até aqui, e aí eu posso excluir esse vértice do meio. Então vai criar esse negócio esquisito, que eu vou selecionar todo mundo, e eu vou deixar isso aqui arredondado. O jeito mais simples de fazer isso é usar o Loop Tools, que é uma ferramenta para fazer diversas coisas em loops de vértices. E aqui tem uma opção chamada círculo. E ela vai pegar esse conjunto de vértices e fazer um círculo com eles. Essa opção aqui também não está disponível no Blender cru, digamos assim. Você tem que vir em Preferences, em Get Extensions, tem Loop Tools. Essa daqui, que já está instalada. Então com esse círculo que eu criei, eu vou expandir com a tecla S até que ele bata mais ou menos o desenho da referência. E aí eu posso simplesmente selecionar o loop, depois tecla E e tecla Y, vou fazer esse extrude para dentro. Vou fazer um bem curto aqui e depois fazer um mais longo. E aí eu tenho esse carinha no meio, que ele ajuda a sombrear essa área. Esse cara aqui, vou deixar ele mais ou menos nessa profundidade, e depois vou fazer um extrude e um scale para encolher ele para dentro. E ainda aqui eu vou usar o Ctrl F para chamar a função de Grid Fill. O Grid Fill ele vai pegar um círculo ou um buraco na malha e fazer um grid nele. Para que essa função funcione, o que está selecionado tem sempre que ser um número par. No caso eu tinha 8 vértices, então ele conseguiu fazer esse grid aqui no meio. Como a gente já tem o espelho, tudo está espelhado corretamente. Mas se você reparar, o meu círculo não está um círculo perfeito, porque justamente eu adicionei N-gons aqui no lado. E aí esses N-gons a gente vai resolver simplesmente unindo esses cantos. Então vou selecionar esse aqui, selecionar esse, Merge at Last, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, Merge at Last, aqui também. E perceba que eu estou usando o Shift R porque, como eu já usei o
merge anteriormente, essa operação ficou salva. Então eu posso repeti-la com o Shift R. Feito isso, ficou assim a minha malha. E aí, se eu precisar que isso fique mais marcado, eu posso selecionar todo o loop, menos o do meio, e adicionar o peso no bevel. Então, desse jeito, eu tenho um círculo perfeito aqui dentro. E aí, novamente, eu posso vir depois com o parafuso e adicionar ele aqui. Vamos dar uma olhada no mesh no geral. Então, eu acho que a gente avançou bem. Esses pequenos detalhes fazem diferença no modelo. Aqui uma visão em perspectiva. Deixa eu colocar a tampa também. Que é esse daqui. E esse aqui. Então toda a parte de trás ficou assim. Deixa eu ligar a subdivisão dessa área também. E pronto, demos mais um passo aqui no modelo. Próximo vídeo a gente continua com mais alguma coisa.